Vou chamar Pedro Venceslau, Pedro, porque enquanto ouvíamos aqui tanto o relator quanto o presidente da Câmara, estávamos conversando também com algumas fontes para entender o que elas estavam observando dessas mudanças anunciadas, ainda não oficializadas, porque é preciso que se apresente um texto final, que deve ser votado amanhã, mas o que elas estavam observando dessas mudanças. Vamos chamar a atenção para dois pontos. O primeiro, na política. Tem, Pedro Venceslau, um visível incômodo de Hugo Mota e também do relator Guilherme Derrite com a postura do governo federal nos últimos dias, os articuladores políticos, ministros, que subiram o tom contra esse texto. Desde o momento em que foi anunciado que esse texto juntaria ali as ideias que foram apresentadas pelo governo e também pelos congressistas, até o momento em que Guilherme Derrite foi escolhido como relator desse texto. Então, tem um incômodo muito grande e, de alguma forma, o presidente da Câmara usou essa coletiva para justificar a escolha por Guilherme Derrite, dizendo que estavam olhando para questões técnicas e não políticas, ainda que a gente saiba que essa discussão tenha sido amplamente politizada nessas últimas horas. E aí, o presidente da Câmara destaca dois pontos, Não vai permitir que a discussão coloque em risco a soberania do país. Nós estamos falando daquele ponto que tratava de equiparar organizações criminosas com grupos terroristas. O governo dizendo que isso abria um caminho para uma intervenção de outros países, inclusive dos Estados Unidos, aqui no Brasil, e que nunca existiu retirar o poder da Polícia Federal nesse texto. A gente sabe que ele ouviu os integrantes ali da Polícia Federal, o diretor-geral, conversou por telefone, isso foi confirmado pelo próprio presidente da Câmara, depois de muita pressão por conta de o texto anterior, não o revisado, ter apresentado de alguma forma uma limitação para o trabalho da Polícia Federal contra organizações criminosas. Então, mostra um incômodo muito grande e aí a gente precisa ver como é que vai ser a consequência política disso para o governo em relação às críticas que foram feitas pelo governo federal nos últimos dias, pelos ministros, pela base governista no Congresso Nacional, sobre esse texto e sobre a escolha de Guilherme Derrite. E aí vou chamar a atenção para um ponto que a gente estava apurando aqui, que é Guilherme Derrite ter falado agora há pouco, que tirou desse texto, e isso vai ser apresentado, tudo que envolvia o escopo da lei antiterrorismo, ou seja, eliminou a possibilidade dessa equiparação, que era um ponto que era muito colocado pelos governistas, E isso está sendo bem visto, pelo que eu apurei agora, pelo Ministério da Justiça, que precisa ver o texto final, mas esse já é um ponto bastante positivo para o governo. O primeiro sinal de que isso aconteceria foi uma declaração de Hugo Mota hoje mais cedo, dizendo que não iria permitir, que a Câmara não iria permitir que a Polícia Federal perdesse as suas prerrogativas. Isso foi um recado para o Guilherme Derrite. O projeto do Guilherme Derrite passou por algumas modificações, mas o texto original, ele de fato colocava a Polícia Federal como coadjuvante. Depois da primeira modificação, o texto exigia que a Polícia Federal comunicasse ou pedisse autorização para o governo do estado para fazer uma operação contra alguma facção criminosa. Essa proposta, ainda que modificada, ela reduziu um pouco o peso que tinha antes, mas ainda assim continuou desagradando a Polícia Federal. Tanto é que o Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, deu uma entrevista hoje mais cedo ao Live aqui na CNN, muito dura contra o projeto, mesmo depois da primeira modificação do Guilherme Derrite, que aconteceu depois de uma conversa que ele teve com o próprio Andrei, mediada pelo Hugo Mota. Então, esse era o ponto central, porque era só para tentar explicar de forma mais didática. Tinham dois projetos na mesa. O projeto do governo, que modificava a lei das organizações criminosas, estipulava um novo ordenamento jurídico, aumentava as penas, e o projeto do Guilherme Derrite, que originalmente é do Danilo Fortes, que estava sendo relatado pelo Nicolas Ferreira, que passou a relatoria para o Derrite, que modificava a lei antiterrorismo. No primeiro momento, quando você mistura os dois projetos, havia uma preocupação do governo, da Polícia Federal e também de alguns especialistas, como o próprio pessoas do Ministério Público e investigadores, de que a Polícia Federal perderia sua autonomia e mais, havia uma preocupação de que isso poderia abrir uma janela para intervenções estrangeiras justificadas pelo combate ao terrorismo. É como se o Brasil assumisse que aqui
no nosso território operam organizações terroristas, como Farc, Al-Qaeda, para citar duas. E aí também havia uma outra preocupação por parte do governo, a criminalização dos movimentos sociais, porque o texto deixaria em aberto o que é uma organização terrorista. Temos um Congresso majoritariamente conservador, de direita, que poderia se unir com o Centrão ou a oposição e, de repente, classificaria o MST ou o MTST como uma organização terrorista. Então, essa era uma outra preocupação do governo, além da questão dos ativos. Várias empresas têm no seu compliance artigos, pontos que proíbem investimento em países onde operam organizações terroristas. Então, haveria uma série de consequências. Qual foi a solução aparentemente encontrada pelo Guilherme Derrite depois de uma conversa com o Hugo Mota? O Hugo Mota fez um gesto ali, propôs isso para o governo, ao deixar claro que a Polícia Federal vai ser preservada. Retirar, então, do escopo do antiterrorismo. Porque antes havia uma equiparação direta, crime de terrorismo com crime de facção. Uma ação do PCC ou do Comando Vermelho era equiparada a uma ação da Al-Qaeda, por exemplo. Essa equiparação direta deixou de existir na segunda versão do texto. Mas o simples fato de você combater as facções criminosas no escopo da lei antiterrorismo abria mão para uma interpretação que o André Meirelles classificou, o André Rodrigues da Polícia Federal classificou como tumulto processual. Ele disse que isso poderia causar um tumulto processual, inclusive nas ações que já estão em andamento. Então, ou seja, vários questionamentos poderiam ser feitos em relação ao foro adequado dos devidos processos. Então, o Guilherme Derrite já, hoje, nessa entrevista coletiva, ele ainda não apresentou o substitutivo dele, mas deixou claro que, não havendo mais, como vai criar um novo ordenamento jurídico, nem bem vai se modificar a lei das organizações criminosas, nem bem a lei contra antiterrorismo. Vai criar um novo projeto. Então, isso preserva, pelo menos em tese, o papel da Polícia Federal, a independência da Polícia Federal para continuar tomando de ofício a iniciativa de fazer investigações que muitas vezes visam agentes públicos que estão atuando no escopo dos governos estaduais, como policiais civis, que estão, às vezes, infiltrados no crime organizado.